Pergunta 1. Como se chama o segundo maior osso do corpo humano? Fêmur, tíbia, fíbula ou húmero? Resposta correta: tíbia. A tíbia é um osso longo e fica localizado na canela, na parte medial à fíbula. Uma de suas funções é dar sustentação à perna. Além disso, a tíbia é o segundo maior osso do corpo, perdendo em tamanho apenas para o fêmur. Pergunta 2. 1 centímetro corresponde a 10 milímetros, 100 milímetros, 10 polegadas ou 100 polegadas? Resposta correta: 10 milímetros. Você pode verificar em uma régua, e verá que 1 centímetro corresponde a 10 milímetros. Cada tracinho pequeno significa 1 milímetro. Os traços grandes representam os centímetros. Pergunta 3. Na mitologia grega, como é conhecida a deusa da maternidade? Hera, Atena, Afrodite ou Deméter? Resposta correta: Hera. Uma das deusas mais importantes de toda a mitologia grega é Hera. Ela é tida como a deusa responsável por proteger as mulheres grávidas, e em trabalho de parto é considerada a rainha dos deuses. Pergunta 4. De quem foi a ideia de criar o cavalo de Troia, para vencer a guerra travada entre gregos e troianos? Aquiles, Menelau, Agamenon ou Odisseu? Resposta correta: Odisseu. De acordo com a mitologia grega, o cavalo de Troia era um cavalo de madeira oco por dentro e, em seu interior, foram escondidos diversos soldados gregos, com a intenção de adentrar as muralhas de Troia e vencer a guerra. A ideia foi sugerida por Odisseu. Pergunta 5. Como se chamam os organismos formados por associação entre algas e fungos? Plânctons, líquens, euglenófitos ou gimnospermas? Resposta correta: líquens. Os líquens são organismos formados por associação entre algas e fungos. Essa relação ecológica é chamada de mutualismo obrigatório ou simbiose, e é benéfica para os seus integrantes. Pergunta 6. É um tipo de fonte de energia renovável? Petróleo, carvão mineral, gás natural ou biomassa? Resposta correta: biomassa. Biomassa é um recurso renovável, proveniente de matéria orgânica, de origem vegetal ou animal, que tem por objetivo principal a produção de energia. No Brasil, as principais fontes de biomassa são a lenha e o carvão vegetal. Pergunta 7. Qual é o maior planeta do nosso sistema solar? Terra, Marte, Júpiter ou Saturno? Resposta correta: Júpiter. O maior planeta do sistema solar é Júpiter. Ele é formado principalmente pelos gases hidrogênio, hélio e metano. Pergunta 8. Que país não faz fronteira com o Brasil? Argentina, Bolívia, Peru ou Equador? Resposta correta: Equador. Os únicos países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil são Equador e Chile. Pergunta 9. Qual foi o primeiro animal clonado no mundo? Boi, ovelha, rato ou gato?
Resposta correta: ovelha. A ovelha Dolly foi o primeiro mamífero clonado. O evento foi um divisor de águas, e a partir dele, teve início em todo o mundo uma série de debates sobre a relação entre ética, ciência e legislação. Pergunta 10. Qual foi o nome da guerra travada entre Inglaterra e França, motivada por razões políticas e econômicas, que ocorreu entre 1337 e 1453? Guerra dos 100 Anos. Guerra Civil Inglesa. Guerra Peninsular, ou Guerra da Crimeia? Resposta correta: Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos foi uma série de conflitos que ocorreram entre a Inglaterra e a França durante o final da Idade Média. Originou-se de reivindicações inglesas ao trono francês. Pergunta 11. Qual esporte foi introduzido nas Olimpíadas de 2020 no Japão? Surf, futebol americano, golfe ou futsal? Resposta correta: surf. O surf foi um dos esportes que foram introduzidos nas Olimpíadas de 2020. O primeiro campeão de surf nas Olimpíadas foi o brasileiro Ítalo Ferreira. Pergunta 12. Qual é o tipo de rocha formada pela deposição de detritos de outras rochas ou de matérias orgânicas? Rocha magmática, rocha estratificada, rocha metamórfica ou rocha ígnea? Resposta correta: rocha estratificada. As rochas estratificadas, também chamadas de sedimentares, são formadas por partículas sedimentares e por matéria orgânica, que foram se aglomerando e se depositando com o passar do tempo. Nesse processo, são formadas várias camadas umas sobre as outras, que podem ser vistas com facilidade. Pergunta 13. Qual palavra está escrita corretamente? Azimuth, jeito, lapiseira ou mexer? Resposta correta: mexer. Mexer se escreve com X e não com CH. Pergunta 14. Onde fica localizada a Torre de Pisa? Itália, Portugal, Espanha ou França? Resposta correta: Itália. A Torre de Pisa está localizada na Itália, e é amplamente reconhecida como um símbolo icônico do país, além de ser um dos principais pontos turísticos da Europa. Sua fama deriva principalmente de sua inclinação para a direção sudoeste. Essa inclinação ocorreu devido à sua construção sobre um solo macio e instável, que não era adequado para sustentar uma estrutura de grande porte. É importante ressaltar que especialistas garantem que não há risco de desmoronamento devido a essa inclinação. A Torre de Pisa foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Mundial em 1987. Pergunta 15. Qual é a figura geométrica que possui apenas dois lados paralelos? Trapézio, triângulo, retângulo ou quadrado? Resposta correta: trapézio. O trapézio é uma figura geométrica plana, composta por quatro lados, dos quais dois são paralelos e conhecidos como bases. Teste de lógica. João tem 5 anos, e Marcos tem o dobro da idade de João. Quando João tiver 15 anos, quantos anos Marcos terá? 35, 30, 20 ou 25?
Se você quiser, deixe sua resposta nos comentários. Chegamos ao fim do nosso quiz. Para assistir mais vídeos como esse, se inscreva no canal e ative as notificações. Até a próxima!